Olá a todos, aqui é o professor Luciano e nesta aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de APPCC. Nós vimos na aula passada o histórico do APPCC, a justificativa aí da sua implantação e o pré-requisito para a sua implantação. A gente também parou no slide em que discutimos os passos a serem executados para a formação da equipe multidisciplinar, né, a identificação aí do produto ou da preparação inerente ao nosso serviço, a elaboração aí do diagrama de fluxo, né, ou o fluxograma, que é uma ferramenta de apoio aí para o sistema, né, que facilita a identificação e a direção do processo, a verificação desse diagrama, né, ou desse fluxograma em loco, ou seja, de fato como ele funciona, porque uma coisa é a gente teorizar, né, um processo e a outra é se esse planejamento de fato se adequa aí à realidade dessa UAM, ok? A identificação dos perigos potenciais, ou seja, os perigos de relevância para a saúde do consumidor, que, portanto, devem ter um controle mais especializado, ok? O relacionamento desses perigos em cada etapa, né? Medidas de controle, a definição dos pontos críticos de controle. Nós vimos que, como pré-requisito, são as boas práticas, e não só na teoria, de fato, a execução das boas práticas. Se uma equipe identifica todas as etapas de um fluxograma de determinada preparação como PCC, presume-se que não há boas práticas implantadas ou executadas, certo? A gente viu a definição aí dos limites críticos, que são os critérios, os parâmetros a serem alcançados, seja em qualquer etapa, mas falando-se de PCC, para que se controle esse perigo, né? Porque a gente tem duas nomenclaturas e nós vamos ver a seguir, né? O que é perigo e o que é risco, correto? Então, o risco é a probabilidade de ocorrer determinado perigo. E nós vimos também que nós temos três tipos de perigo: perigo biológico, que é o mais importante para a nossa área e o mais frequente, né, em termos aí de ocorrência. Temos o perigo químico e o perigo físico, tá? Definição dos procedimentos de monitoramento, que nós vimos que para se monitorar faz-se necessário o uso de algum instrumento, né, seja ele cronômetro, termômetro, qualquer tipo de equipamento, ok? Obviamente vai depender aí do que se quer controlar. Entendam controlar como a possibilidade de reduzir quantidade, né? Garantir a ausência, prevenir a ocorrência, retardar o desenvolvimento, certo, pessoal? Definição posteriormente, então, das ações corretivas, por isso que a gente falou ao final da aula passada sobre o ciclo PDCA, porque é puro método PDCA isso aqui, né? Então, a gente tem um planejamento, nós temos um método de agir, como será realizado, e nós vamos, com base em limites críticos, com base em critérios previamente estabelecidos, nós temos formas de monitoramento, então não há como a gente
monitorar sem um instrumento, seja ele qual for, o mais adequado para a etapa e para o perigo em questão, e as ações corretivas. Significa que só há ação corretiva quando há monitoramento, né? Eu preciso então monitorar, identificar, né? Avaliar esses resultados, identificar então uma incongruência com o previsto para rapidamente tomar uma ação corretiva, né? E aí nós temos também os registros, né, de todas essas etapas e a verificação, que é base para o planejamento, né, para a manutenção do que foi planejado ou para a alteração do planejamento, ou seja, um replanejamento de forma a se voltar no início do ciclo PDCA, né, ajustado pensando na melhoria contínua. Então, de tudo que a gente já falou, agora a gente vai passar aí alguns conceitos que vai ficar mais fácil o nosso entendimento por tudo que a gente já discutiu. Então, a gente precisa de conhecer esses conceitos porque nós vamos aplicá-los e devemos conhecê-los para a execução, né, do sistema PPCC como um todo. Então, já discutimos, mas vamos rapidamente aqui repassar. Então, perigo, pessoal, é uma contaminação de origem biológica, química ou física. Falamos bastante disso, né, no decorrer das aulas, nas discussões, né? Claro que estava tudo contextualizado, mas a gente acredita que ficou claro aí. Inclusive, a gente deu alguns exemplos, né? Então, esses perigos que têm o potencial de causar doenças, né? As doenças, obviamente, transmitidas por alimentos ou doenças de origem alimentar, tá? Como queiram chamar. Então, alguns exemplos aí, ó. Tipos de perigo biológico que a gente viu que são os mais frequentes e os mais importantes em relação à sua periculosidade, à sua severidade em relação à saúde do consumidor, a gente pode então citar as bactérias, os fungos, os vírus, as toxinas bacterianas, os parasitas e etc. Então, é muito importante a gente conhecer o metabolismo dos micro-organismos. Por que é importante? Porque a gente vai saber em determinada etapa, segundo o controle executado, ou seja, segundo o limite crítico pré-determinado, o que se é capaz de alcançar com esses parâmetros. Eu consigo eliminar, eu consigo reduzir a níveis suportáveis ou não, tá? Uma toxina, de repente você não consegue inativá-la a uma temperatura que, além de permitir o adequado preparo, você consegue também reduzir células, por exemplo, bacterianas vegetativas, garantindo níveis dessas células, tá? Suportáveis ao, a um indivíduo saudável, tá? Em contrapartida, aquele critério estabelecido e que, portanto, deverá ser executado não será capaz, por exemplo, de inativar uma toxina ou de eliminar um esporo bacteriano, correto? Então é importante a gente conhecer aí a resistência térmica ou química e ou física dos perigos biológicos para a gente identificar, por exemplo, uma etapa como crítica ou não, correto? Então, exemplo de um perigo químico são os agrotóxicos que a gente conversou na aula passada. E há um procedimento, aquele questionamento que a gente teve, né, que eu levantei, há algum procedimento no nosso processo que permite a redução
desses defensivos agrícolas, se o produto é recebido com níveis acima do permitido, então, de repente, a gente se depara aí com uma situação incontrolável. Então, não tem como, o PCC vai ser lá o recebimento, porque se eu não recebo um produto vegetal, seja ele qual for, com a garantia que, à luz da toxicidade daquele determinado produto, né, ele é seguro, se eu não garanto isso, não há etapa posterior que garantirá. Não há temperatura que inativará essas substâncias, tá? Ou qualquer outro processo, seja ele químico ou físico. Embora tenha-se a teoria aí que solução de bicarbonato seja capaz de remover, né, certa concentração desses defensivos agrícolas, mas ainda isso não é aplicável e é um procedimento realista para grandes volumes de produção. Okay? Então, outros exemplos são os agrotóxicos, os inseticidas, os saneantes, né? Ou seja, resíduos de solução clorada, por exemplo, em um utensílio que foi higienizado e que não foi devidamente enxaguado, né? Ou não recebeu o enxágue adequado, ou seja, você tem um resíduo químico ali que é um perigo químico, que pode causar aí um desconforto gastrointestinal, por exemplo. Os antibióticos, né, utilizados em determinados manejos aí de animais, né, micotoxinas, ou seja, toxinas fúngicas são consideradas perigo químico, tá? Metais pesados, aditivos alimentares, etc. Exemplo de perigo físico, então, seria fragmentos de metal, vidro, pedra, lasca de madeira, plástico, pelos, cabelos aí em alimentos. Então, o risco, né, a gente falou aí que o APPCC não trabalha com risco zero, é impossível isso aí, mas ele trabalha com um risco o menor possível, uma vez que se você controla as etapas consideradas críticas e, portanto, você tem tempo de agir para corrigir, a sua probabilidade aí de ocorrência de um perigo ela diminui bastante, por exemplo, em relação a uma UAN que só tem boas práticas implantadas. Então, risco é a probabilidade estimada de ocorrência de determinado perigo. A gente viu então que o APPCC diminui essa probabilidade por conta dessas características aí que eu acabei de mencionar. Então vamos lá para etapas, né? Ponto de controle. O que seria o ponto de controle? É um local, uma situação, uma etapa a ser corrigida, a ser controlada, porém sem risco direto à saúde, tá? Ou que aquele perigo ele não possui aquela severidade em relação ao perigo que se encontra ou que se espera nas etapas críticas, ou seja, nos pontos críticos. Então veja, além dessa definição de ponto crítico ponto de controle, perdão, é aquela etapa em que há um perigo, porém o perigo não causa um risco direto à saúde ou esse risco tem uma menor severidade. E a gente pode falar um pouco mais. Esses perigos são controlados pelas boas práticas, certo, pessoal? A gente conversou que em todas as etapas há perigos. Portanto, se eu considero que todos os perigos são críticos, eu não tenho boas práticas, porque eu preciso que as boas práticas me garantam
o controle de boa parte dos perigos do meu processo, tá? Porque no APPCC que eu não coloquei a lupa à toa, né? Eu vou apenas é, direcionar os meus esforços para as etapas críticas, porque eu tenho que contar que as outras etapas serão garantidas, ou seja, os perigos que nelas são inerentes serão controlados pela simples rotina e procedimentos com base nas boas práticas. Então, o ponto de controle também é aquela etapa em que o perigo ele pode ser eliminado numa etapa posterior, então não há de se preocupar com ele naquela etapa, ok? Ou seja, também em que as boas práticas já faz um controle minimamente eficaz. Ok, pessoal? Então, isso tem que ficar na cabeça de vocês que há sim perigos em todas as etapas. Tanto é que as boas práticas, por exemplo, numa etapa de recebimento de uma matéria-prima, as boas práticas é suficiente para controlar os perigos nela inerentes. Então, se você recebe aí uma matéria-prima perecível, congelada, então se a gente entender que ali naquela carne tem bactérias, né? Tem bactérias. Então já tem um perigo biológico, do tipo biológico. Bom, mas então é crítico, porque se essa carne aí ela pode estar contaminada e tudo, mas vejam, a gente tem etapas posteriores que eliminarão ou reduzirão esses perigos a níveis suportáveis. Senão a gente vai cair nesta que eu estou dizendo aí de tudo ser PCC, tá? Então eu tenho que entender ali que tem os critérios de recebimento. Então, se o meu critério é carne bovina, carne de ave e suína congelada, menos 12 graus, então, ou menor que isso, né? É um limite crítico, né, determinado para que a gente garanta aí o controle do perigo. Que se você recebe uma carne que originalmente é congelada, se você a recebe descongelada, então você tem ali de fato um risco de contaminação, porque você já vai receber uma matéria-prima com uma contaminação acima do esperado, né? E a depender do perigo biológico, né, dessa matriz aí, desse produto carne, por exemplo, ainda que sofra a cocção naqueles binômios tempo-temperatura pré-estabelecido, pode ser que não seja o suficiente por conta dessa contaminação aí que ocorreu devido ao descongelamento, sabe-se lá por quanto tempo. Então, entendam uma coisa, o recebimento, claro que a gente também deve fazer aí uma avaliação de fornecedores, uma seleção de fornecedores, e esse critério aqui, quais são os perigos? As bactérias aí, né, que se espera, por exemplo, na carne de frango, a salmonela, na carne bovina, o clostridio, né, na carne suína, a gente tem aí alguns parasitas, então que seriam os perigos principais, mas se eu considerar ela como crítica, então não há aquela necessidade da gente se preocupar, uma vez que se você recebe a temperatura correta, né, fora os outros parâmetros que você deve utilizar aí como limite crítico, né, validade, aspecto sensorial, a cor, o próprio odor, fazer um teste numa amostra, né, dessa matéria-prima. Então, a gente entende que o ponto aí, né, do armazenamento seria uma etapa ponto de controle. Por quê? Se o meu alimento, por exemplo, ele é recebido congelado, né, originalmente congelado, ele chega numa temperatura acima de menos 12 graus, por exemplo, ele chega descongelado. A gente recebe, ele é oferecido aí no recebimento, por exemplo, a
1 grau positivo, né? Ou seja, isso aí é a temperatura de resfriado. Ou seja, essa matéria-prima já sofreu um descongelamento e a gente não sabe o tempo, porque a gente está recebendo aí naquele momento. Então é muito simples, as boas práticas, veja como que elas são capazes de controlar isso. Você tem um funcionário, você tem os registros, né? E você tem os limites. Qual é o limite crítico? Congelado, menos 12 graus ou menos. E aí você vai usar o que? Você vai monitorar. Lembram dessa etapa? O monitoramento eu preciso de quê? De um instrumento. Eu vou usar então um termômetro. Eu vou fazer a medida aí superficial, ok? Eu tenho termômetros aí no mercado específicos para medida da temperatura superficial. E se eu checo essa amostra, né? Eu não vou fazer de repente só de um lote, eu vou fazer de 2, 3 aleatórios. Isso também é um outro assunto, uma amostragem representativa. Então vamos partir aí que você recebe essa carne a menos 14, né? Então ela está dentro da validade, o aspecto dela está ok, né? Tem rotulagem, tem identificação do fornecedor, tudo certinho. Então você recebe. O contrário, se você recebe essa carne a 1 grau positivo, então você usou o termômetro, uma medida de monitoramento, né? Você vai gerar um dado, um resultado, que é mais 1 grau positivo. Qual é a sua ação corretiva? Ah, eu vou congelar rápido para usar depois? Não, a sua ação corretiva, neste caso aí que a temperatura, por exemplo, esteja fora do seu limite crítico, é o que? Rejeitar o recebimento. Ponto, simples assim. Então é assim que funciona, pessoal, ok? A gente então vai se utilizar aí dos registros, né? Você vai registrar, como a gente acabou de falar, uma das etapas, essas temperaturas, e vai fazer a justificativa. Então, ou seja, não atingiu o limite crítico de 1 grau. E a gente também tem limite de segurança. O que seria um limite de segurança? Por exemplo, em relação à temperatura, o limite crítico, que é sinônimo de critério, ou seja, o que se pretende alcançar, caso você defina aí uma temperatura de cocção de 74 graus, o seu limite de segurança seria o quê? Você colocar uma temperatura a mais como limite, certo? Então, ao invés de 74, você colocar, por exemplo, 80 graus. Isso seria um limite de segurança. É colocar um valor acima do mínimo necessário para garantir, ou seja, para diminuir ainda mais o risco de ocorrência de perigo. Claro que, neste exemplo, você tem que avaliar se esse 80 graus não irá comprometer, né, a qualidade final da sua preparação. Talvez 80 graus no centro geométrico para aquele prato em específico, né, não seria o desejável por uma questão sensorial de qualidade. No caso aqui também de um recebimento, você pode determinar um limite de segurança. Ao invés de menos 12, você colocar menos 15. Então, esse menos 15 seria o chamado limite de segurança. É você exagerar um pouco, ou seja, fazer uma cobrança além do mínimo necessário para você diminuir ainda mais a probabilidade, tá, de ocorrência daquele determinado perigo. Ficou claro, né, pessoal? Então, eu espero que sim. Vamos dar seguimento aí. Então, veja que o que a gente falou é ponto de controle, não é ponto crítico. Concordam que esses parâmetros, esses procedimentos, as boas práticas devem garantir, porque se não garante isso, concordam que não tem boas práticas implantadas, ok? Aí você vai me perguntar, mas no ponto crítico de controle também é praticamente o mesmo procedimento. Sim, mas é aquele procedimento que não pode, em hipótese alguma, ser é, furado, né? Não ser executado. Assim como o ponto de controle, você tem que realizar
no recebimento, todas as vezes, essa temperatura, aferir essa temperatura. O que acontece é que, às vezes, você, por exemplo, não está com o termômetro estragou, e você consegue, pelo aspecto do produto, passar, ainda que você não é, afira a temperatura, o que não é o desejável, né? Mas isso não pode ocorrer no ponto crítico, ok? Então, o ponto crítico é aquele que a gente entende que há várias perguntas, questionamentos, agora, há vários parâmetros para a gente analisar e definir um ponto crítico, né? Então, a gente viu que não é um só. O ponto crítico ele é um ponto, uma etapa em que o perigo que nele está, ele pode ser causar danos aí severos à saúde do consumidor. Mas não é só isso, né? As boas práticas não é capaz de garantir, porque você tem que fazer um controle mais minucioso, muito mais regular e sem furos, né? Terceiro, não é a etapa posterior àquela que você está analisando que é capaz de reduzir aquele perigo. Então, se você está diante de uma etapa que só ela, a partir dela, não tem nenhum outro procedimento que reduza ou controle esse perigo, ela é crítica, né? Concordo então que no recebimento, ainda que viram que vocês têm limites críticos a serem observados, né? Mas esse alimento, pensando aí, né, um alimento que vai ser submetido a tratamento térmico, ou seja, ele vai ser distribuído cozido, refogado, frito, né? Então a gente tem etapa posterior que irá controlar. Óbvio, se ele tiver o mínimo de qualidade para que o seu tratamento seja capaz de reduzir aqueles perigos a níveis suportáveis. Isso é um ponto. E aí vejam como é que mudam as coisas caso, por exemplo, se você trabalha aí com um produto cru, um sashimi, por exemplo. E aí, como é que seria isso? A gente vai evoluir ainda nessa disciplina, mas após o término dessa aula, façam essa análise. Como é que seria um produto aí à base de peixe cru? Será que o recebimento ele poderia ser somente um ponto de controle? Ele passa a ser um ponto crítico? Então vejam que não tem uma receita de bolo, embora em pratos, em procedimentos similares, a gente vai ter controles aí similares, né? Tanto é que a gente já conversou que nós vamos trabalhar aí com procedimentos de controle, de monitoramento muito parecidos com diversos tipos de prato, porque eles vão se encaixar dentro de um grupo. E não é grupo que eu digo, pessoal, da mesma família, as leguminosas, os cereais, não é isso, né? É, percebam vocês, leiam o material aí de base do sistema PPCC para o AN em serviço de alimentação, que os grupos são aqueles alimentos, aqueles pratos que têm o processo similar, em que uma ou outra etapa, um ou outro ingrediente que se diferem. E aí a gente já discutiu isso um pouco no fórum. Então a representação gráfica daquela etapa que se difere dentro do grupo, ela vai estar pontilhada, né? Então, por exemplo, um prato arroz refogado, feijão refogado, uma massa ao sugo, isso tudo que é cadeia quente, né? A gente vai ver que estarão no mesmo grupo. Portanto, se a gente não estiver considerando um preparo de véspera para o arroz e o feijão, uma etapa de resfriamento que nós teríamos, por exemplo, no preparo de um macarrão, ela estaria a mais nesse fluxograma e de forma pontilhada. Então a gente vai saber ali que aquilo não é para o arroz, somente se aquele arroz for feito em preparo de véspera. Lembra que nós vamos fazer toda a etapa anterior, recebimento, armazenamento, né, o preparo, e se não vai ser consumido no dia, a gente vai fazer o resfriamento, ok? Só que do resfriamento para o arroz, nós vamos fazer o que?
a manutenção desse resfriamento, ou a gente pode também fazer o congelamento. E uma outra etapa que seria diferente em comparação a um preparo de macarrão, por exemplo, é que ele vai ser resfriado com a intenção. Eu não sei, cada one vai ter o seu processo. Ou faz direto, você tem um procedimento em que você faz uma cocção ao dente, né? E retira e só acrescenta o molho. Isso é totalmente viável. Mas então vejam que vai depender muito da UAN, do fluxograma de preparação seu, do que é possível você fazer, certo? Então no caso do macarrão, já tem essa cultura de resfriar a massa, né? Então um ponto importante, o que você tem que garantir também é a sua água de abastecimento. Essa sua água, ela tem que ser uma água potável, certo? Então, para você fazer esse resfriamento, geralmente o que se faz é o resfriamento com a intenção de cessar a cocção e depois você acrescenta o molho, tá? Então veja que vocês vão resfriar e esse alimento cai rapidamente para a zona de perigo, por exemplo, né? Então a massa sai ali a 80 graus, é resfriada, né? Com água corrente, ela cai para 40 graus. Então precisa de controlar isso aí, né? Então é uma etapa a mais, por exemplo, dentro desse grupo de cadeia quente que de repente não tem no feijão refogado, não tem no arroz e aqueles outros preparos, seja eles qual forem, que não terão essa etapa aí de resfriamento e posterior reaquecimento. Então, no caso do macarrão, é o exemplo que nós estamos falando aqui, ele é resfriado com o objetivo de cessar a cocção. Se é o caso, se é assim for o processo na sua UAN. Então você sabe que esse alimento, a partir do momento que ele caiu a 60 graus, de 60 graus, você tem 3 horas para reaproveitá-lo. Então agora nós vamos começar a entender aí mais aqueles parâmetros, né, que vem lá das boas práticas. Então eu tenho 3 horas. Ali a gente falou solto, né? Eu tenho 3 horas para usar e tudo, mas aqui eu vou monitorar. Aqui eu tenho que garantir que esse alimento que foi resfriado, ele seja reaquecido rapidamente, de forma que ele não fique mais do que 3 horas abaixo de 60 graus. E que isso já é considerado um reaproveitamento de sobra. Portanto, eu só posso utilizar esse alimento agora se eu reaquecê-lo a 74 graus, e aí nós vamos ter aqueles critérios de distribuição. Eu não poderei mais, entre aspas, salvar esse alimento, porque ele já é considerado uma sobra, ok? Então, seguindo aí o ponto crítico, pessoal. O ponto crítico, então, é um local, uma situação, uma etapa onde estão presentes os perigos com risco à saúde e que devem ser controlados, né? Tirando aí uma comparação do ponto de controle, então basicamente seria isso, mas a gente sabe que tem muito mais do que esse conceito aí. Por trás tem aquela questão de qual é a capacidade do seu processo de controlar esse perigo. É nessa etapa? Tem etapa posterior que controla? As boas práticas controlam? Esse perigo ele é aquele perigo considerado de alta severidade? Veja que então tem várias perguntas para a gente responder antes de classificar um ponto crítico. E lembrem sempre, o pré-requisito são as boas práticas. Portanto, se eu classifico tudo como PCC, é fácil, eu já defino, você não tem boas práticas e nunca teve. Ok, pessoal? E o ponto crítico de controle? Então eu tenho ponto crítico de controle, então são todos os pontos críticos onde procedimentos imediatos de controle devem ser executados para ou eliminar, ou prevenir, ou reduzir os perigos a níveis suportáveis e que possam ser monitorados. Guardem isso aqui constantemente. Então, são nessas etapas críticas que não pode ter furo, não pode ter furo, porque ela é crítica. Se um perigo desse passa, eu aumento muito o meu risco, eu aumento muito a minha probabilidade de causar uma doença transmitida por alimentos, certo? Então, eu vou receber um arroz
Ele é um alimento não perecível, é uma sacaria que deve ser o quê? Verificado a validade, a rotulagem, ele deve ser armazenado à temperatura ambiente, ou seja, em um local bem arejado, com umidade relativa controlada. Por que seria crítico, né? Ah, mas a gente identificou ali, então por isso que na hora de receber, é claro, essa questão de quantidade, nota fiscal, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é a questão de segurança, controle higiênico sanitário. Então, se a gente observa, por exemplo, a presença de caruncho, a ação corretiva rejeita recebimento, mas ela não é crítica, ok? E nós temos aí tipos de pontos críticos de controle. Então, por exemplo, a gente tem o PCCE, que é o efeito bactericida para micro-organismos na forma vegetativa. Então, o PCCE é aquele de ponto crítico capaz de eliminar o perigo, né? Então, uma cocção, seja por calor úmido, seco, né? Uma fervura, uma pasteurização, ele é capaz de eliminar as formas vegetativas bacterianas, certo? Mas não é um PCCE para esporos, ok, pessoal? Ele não é. Então, eu não posso considerar, eu tenho que saber disso e esse perigo vai continuar passando além dessa etapa, ok? O PCCP, que é o preventivo, né? O efeito bacteriostático, por exemplo, ele previne a multiplicação, né? Por exemplo, para micro-organismos patogênicos mesófilos, o congelamento, a refrigeração, a estufa, o nosso famoso pestru, banho-maria, isso tudo são procedimentos preventivos. Aquela etapa, se ela é PCC, então a gente tem que ter a consciência que não está eliminando nada, está o quê? Prevenindo. Eu mantendo, seja qual prato for, a temperatura de 65 graus ou mais, para garantir 12 horas de distribuição, eu tenho que ter a minha consciência e na minha consciência que esse controle é preventivo. Há o perigo ali, mas essa temperatura está sendo apenas capaz de evitar que, porventura, células vegetativas que sobreviveram ou esporos, se você der condições, seja qual for, pH, tempo, temperatura, eles podem se multiplicar e tornar-se um perigo significativo com um alto risco de contaminação. Então, por exemplo, controle de pH, né, em algumas salmouras, nível de atividade de água, isso tudo então que você previne, você é, inibe aquele perigo ali em relação à sua multiplicação. O PCCR é aquele que retarda, que muitas das vezes pode até confundir com o PCCP. Ele retarda a multiplicação ou reduz a quantidade dos micro-organismos. Então é só para fazer uma diferenciação aqui em relação a temperaturas. Então, aquele que é o PCCR é que tolera aí algumas temperaturas um pouco maior, né? Setores climatizados, então aquele setor de pré-preparo de carnes, né? Lembram? Ele de 12 a 16 graus, você pode manipular o lote por 2 horas, né? Então, não estou dizendo que seria um PCC a etapa, mas esse critério, ele é um critério que faz o que? Aqui é por 2 horas, pessoal. De 12 a 16 graus por 2 horas. Então é um procedimento, a climatização, que você consegue aí retardar a multiplicação desse perigo. Limite crítico nós temos falado bastante, então é o valor utilizado como critério. Pensam sempre nisso, porque o nome pode confundir um pouco, né? Limite crítico é o critério, é o parâmetro a ser alcançado. Seja qual é a temperatura que tem que alcançar, o pH que tem que ser alcançado, a concentração final de determinado desinfetante, isso tudo é critério, é o que se deseja alcançar. Ele chama limite crítico, ok?
E o limite de segurança é o que eu falei para vocês, é você colocar um valor a mais ou a menos, depende de como é o seu critério, né, para que você possa diminuir ainda mais o risco. É realmente um fator de segurança, por isso que chama limite de segurança. O monitoramento é o ato de medir, mensurar ou observar se os limites críticos estão sendo alcançados e respeitados, para assegurar se aquele PCC, aquela etapa, está sob controle. Então, eu vou sempre me utilizar de algum instrumento para medir, para mensurar, ok? E se eu medindo, mensurando, veja que a gente acabou de falar aí que a gente tem que monitorar constantemente para a gente o quê? Poder agir rapidamente. Então, caso os limites críticos ou os critérios não sejam atendidos, alcançados, eu preciso imediatamente proceder a uma ação corretiva. E aí vai depender daquela etapa, daquele tipo de perigo, né? Então, são ações imediatas quando o monitoramento indicar que um critério importante não está sendo atingido. Então, concorda que a gente está aí diante de um método PDCA, né? A gente monitorando, a gente gera dados, a gente avalia o dado, né? E a gente pode fazer as correções e o replanejamento, né? O controle, né? Condições nas quais os POP foram cumpridos, os critérios atingidos, respeitados. Então, é um exemplo aí de controle, tá? As próprias boas práticas, né? Se você tem o POP implantado, então não tem como você ficar monitorando tudo. Se as boas práticas não é capaz, se seus funcionários não são treinados a procederem de forma padrão, a saberem diluir um produto, a saber o limite crítico, ou seja, qual é a temperatura que determinado alimento tem que atingir. No caso de um resfriamento, ele tem que ficar a tantos graus, diminuir para 21. Se ele não souber isso, pessoal, nem pense em avançar para a PPCC. Registros, né? Documento específico para informações e resultados, planilhas, né? Verificação, então, a utilização de métodos, procedimentos, testes e outras avaliações complementares ao monitoramento, para determinar se o sistema PPCC está de acordo com o planejado, ou para verificar se o plano necessita de modificação ou revalidação. Inicialmente, planejamos um processo, seja ele qual for, mas no meio do caminho aí a gente sentiu alguma dificuldade, alguma coisa que não se encaixou ou algum método que poderia ser modificado para melhorar. Então, você vai revalidar, vai replanejar, você vai identificar isso durante a execução e isso vai ser uma sinalização para você poder realizar a melhoria contínua, né? A gente usa o PDCA para isso também. A validação, a obtenção de evidência de que os elementos do plano APPCC estão efetivos. Então, é você interpretar todos esses dados aí que você coletar de forma correta. Então, vamos seguindo aí, pessoal. A gente já falou aí bastante, então, do APPCC em relação aí ao seu conceito. Então, a gente vai passar mais rapidamente aqui, lembrando que ele está previsto para as indústrias e os serviços de alimentação na portaria 1428 de 93, ok? Inclusive, todos aqueles tópicos que a gente abordou como necessários para a estruturação das boas práticas, eles estão lá, né? Na 1428. Dê uma olhadinha nessa legislação. Então a gente viu que inicialmente esse sistema ele foi desenvolvido para atender aí o controle higiênico sanitário, a segurança alimentar, né, na NASA, e ele tem o objetivo aí de evitar doenças de origem alimentar em missões espaciais na NASA. Inicialmente, então, a gente já discutiu isso aí. Controlar etapas, né, de preparação dos alimentos. Então, esse é o foco aqui, ó. Não adianta eu saber os critérios, não adianta eu ter a teoria, mas se eu não controlo. Então, o foco é na etapa. A gente vai ver isso aí também e fazer uma analogia aí lá com a Revolução Industrial, que no início havia a figura aí do inspetor. Se produzia em larga escala, né, foi a primeira vez em que se produziu, né,
em grandes quantidades. Antigamente nós tínhamos as figuras aí dos artesãos, das oficinas de artesãos, e que a Revolução Industrial passou então a fazer aí uma produção muito grande. E o que se tinha anteriormente, e foi um dos problemas, e por isso que deu-se também um valor mais científico à própria administração, o próprio controle estatístico de processo, então surgiu ali na década de 20, né, justamente por essa demanda. Se produzia em larga escala, mas com baixa qualidade. Então, o que se tinha era apenas ao final de um processo a figura do inspetor, em que ele identificava o que estava conforme e o que não estava não conforme, o que estava não conforme. Então, isso gerava muito custo e muito desperdício. Por quê? Ao final do processo somente, você identificar o que está bom e o que está ruim, né? Você não identifica as causas, concordam? E isso para alimentação, pessoal, não estamos falando de uma indústria têxtil, né? Você vai ter problema com o seu cliente, sim, mas aqui nós estamos falando com a saúde do consumidor. Então eu não posso esperar. No nosso caso, não é chegar ao consumidor final, por exemplo, uma roupa com uma costura é, mal feita, né? Ou uma roupa rasgada com furo. Não é isso. Nós estamos falando que como que eu vou avaliar só no final quem passou mal e quem não passou mal? Então não dá, né? Então, na verdade, esse método PDCA para nós é mais importante ainda porque a gente não pode chegar a estar não conforme, né? Porque a gente pode comprometer aí a saúde do consumidor. Em outras áreas, não estou dizendo que também não ocorra isso, mas muitas das vezes é você não atender as expectativas do consumidor, né? Comprometer a sua competitividade quando você pode perder esse consumidor para a concorrência. Mas aqui tem um agravante, fator agravante, que é a saúde, a integridade desse paciente. Ok? Então, tanto para o HACCP, para o APPCC em relação à alimentação e à indústria de uma maneira geral já faz isso, que é o quê? A busca de causas, que inclusive a gente se utiliza de ferramentas chamadas de ferramentas da qualidade, tá? Então, o que nos interessa é identificar as causas. O que nos interessa, na verdade, é a gente, além de identificar as causas, reconhecer quais são as causas mais importantes e relevantes que estão levando a determinado efeito ou a determinado problema. Entende esse efeito aí como problema. Então, pesquisem, pessoal, por exemplo, sobre o diagrama causa-efeito, ok? Ou diagrama de Ishikawa, que a gente vai diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, ou Ishikawa foi o idealizador desse diagrama, né? Ou o diagrama aí de espinha de peixe, pelo formato dele. Então, esse diagrama, essa ferramenta da qualidade, auxilia aí a empresa a identificar a causa de um determinado problema ou as principais causas que estão levando a um determinado problema, tá? E aí vocês estudam também sobre o procedimento aí, sobre o brainstorm, né? Como é que a gente, na verdade, faz a identificação dessas causas de determinado efeito, ou seja, como é que eu descubro, né, as causas de problemas, dos principais problemas, dos problemas mais relevantes na minha empresa. Então, estudem isso aí, é muito importante, sobre o diagrama de causa e efeito, né? Como é que ele é feito, para que ele é feito. E um outro que vocês já utilizaram, mas a gente não entrou em relação ao conceito dele, que é o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto, ele, para variáveis discretas, a gente também consegue priorizar, assim como a gente fez para estoque, que a gente conseguia identificar os produtos, né,
que tinham um maior impacto em relação ao valor do estoque, ao custo desse estoque, que, portanto, deveriam ter um controle mais regular, ou seja, mais monitorado, porque é aquela minoria que não pode faltar, né? É aquela minoria que não pode te dar desperdício, porque tem um impacto muito grande na receita. Mas esse mesmo diagrama de Pareto, ele é utilizado como uma ferramenta da qualidade, tá? O diagrama de Pareto, para você, da mesma forma que a gente utiliza em estoque, a gente identificar quais são as causas, tá, dos meus principais problemas. Ou seja, é uma minoria de causa que causa uma minoria de causa que tem um efeito na maioria aí dos meus problemas, ok? Isso é importante aí, porque quando a gente fala de PDCA e aí a gente fala de melhoria contínua, de identificar as causas, a gente se utiliza de muitas ferramentas chamadas ferramentas da qualidade. Bom, então o APPCC é uma ferramenta de gestão para a segurança alimentar, ok? A gente viu também que ele tem um caráter preventivo. Eu não posso esperar que um cliente quebre um dente por conta de uma pedra que passou no feijão. Eu não posso esperar que um grupo de pessoas tenha sofra um surto alimentar. Eu não posso fazer isso em alimentos, né? E a indústria não pode deixar um produto, um serviço, seja ele qual for, entregue ao seu cliente de forma inadequada, né? Então, mais ainda, então ele tem o quê? O caráter preventivo, uma vez que a gente identifica as etapas críticas, as principais causas aí dos problemas, se utilizando das ferramentas da qualidade, a fim de reduzir em muito o risco de inadequação, tá? E claro, o risco zero não existe, mas a gente tem que sempre monitorar, avaliar os dados para saber se nós estamos atendendo aí às especificações do nosso produto, do nosso serviço, se está dentro do esperado, ok? Então, a gente também pode se utilizar, a gente viu isso aí em boas práticas, né, de análise laboratoriais para verificação, ok? Se de fato o, o atendimento aí daqueles limites críticos, né? Porque uma coisa é monitorar, é fazer, e a outra é verificar para ver se realmente nós estamos conseguindo controlar. Por quê? Uma coisa importante que eu falei é lá do recebimento, né? Então, muitos lugares que tem o APPCC, ele já faz a análise da matéria-prima, né? Uma análise microbiológica lá no recebimento para saber se essa matéria-prima possui o que? Uma contaminação aceitável, tá? Então, nós temos aí parâmetro que hoje é a RDC 12, mas que agora nesse ano mesmo, em dezembro, já vai ser modificado. Então, porque se eu não tenho essa certeza, não adianta eu aplicar os meus limites críticos, monitorar, garantir que está tudo ok, se a minha matéria-prima já chegou contaminada, ou seja, se entendo-se contaminada com o número de contaminantes acima do tolerável, ok? Para aquela determinada população. Então, além de tudo isso, o que o APPCC nos dá, né? Então, eles nos levam, obviamente, à redução de custos, né? Aumento da lucratividade, diminuição das perdas, né? Imaginem que só ao final do processo que a gente identifica alguma perda, como eu acabei de dizer aí, a figura do inspetor. Então, quer dizer, você perde todo o produto uma vez que você só identifica, né, a não conformidade no fim do processo. Além disso, você vai ter isso de forma corriqueira, pois não se atacou a causa, tá? Saúde, principalmente saúde, satisfação do cliente, né? Aumento da competitividade, o que é? Você ganhar mercado, né? Você ganhar clientela, aumenta a possibilidade de conquista de novos mercados, né? Então, agora a gente basicamente vai passando essas informações e vai ficar mais fácil por tudo que a gente vem discutindo, né?
Então, o APPCC, pessoal, ele não tem como você chegar, não sabe nada, ninguém é treinado e querer aplicar um APPCC. Pelo amor de Deus, hein? Isso é barbeiragem. Pré-requisito, boas práticas implantadas, funcionários treinados, funcionários que conhecem limites críticos, funcionários que executam procedimentos padrão, ok? Então, e no APPCC, o que é o principal é o que? A identificação e controle de perigos com potencial de causar danos à saúde do consumidor. E a gente viu aí os tipos de perigos. Biológico, vocês vão ver também biológico ou microbiológico, perigo físico e perigo químico. É eu identificar qual etapa que de fato precisa ser monitorada regularmente, que não haverá etapa posterior em que as boas práticas não são suficientes para garantir aquele controle, então eu começo a identificar onde eu devo agir, né? Ou seja, então, o que a gente tem que pensar também, pessoal, que tudo também tem um custo envolvido. Imagina se eu monitoro tudo ao mesmo tempo, além de eu gastar energia desnecessariamente, eu aumento muito o meu custo, também de forma desnecessária. Bom, eu posso identificar esses perigos em duas situações e devo identificar e considerar características da minha etapa e características dos meus insumos, da minha matéria-prima. Isso tudo eu tenho que considerar também ao avaliar determinada etapa e para classificá-la como um PCC, ok? Então eu tenho que analisar, diante disso, conhecendo os meus prováveis perigos, o que é possível realizar com os meus limites críticos em relação a esse determinado perigo. Eu vou prevenir, eu vou reduzir, eu vou eliminar. Eu tenho que considerar e saber também os diferentes perigos que eu posso ter em uma única etapa, entre os perigos biológicos ou microbiológicos, perigo físico, perigo químico. Eu posso ter um, posso ter dois, eu posso ter os três, mas eu sempre terei perigo em todas as etapas. Ao final, para o que? Garantir com o mínimo de risco à saúde e à integridade do consumidor. Então, agora nós vamos partir, pessoal, para o princípio do APPCC. É muito importante isso aqui. Isso aqui, para o gestor ou para o integrante da equipe APPCC, ele tem que saber isso de cor. Quais são os princípios do APPCC e em ordem, né? Então, o primeiro é a análise dos perigos e a caracterização das medidas preventivas, né? Até para saber se as boas práticas dão conta, isso já conta a favor, né? É uma informação que já conta para eu não classificar de repente determinadas etapas como ponto crítico, então eu preciso analisar esses perigos. Quais são os perigos que se espera nessa etapa que eu estou avaliando? Seja no recebimento, no armazenamento, no pré-preparo, tá? E claro, vai depender muito o que? Da matéria-prima que eu estou trabalhando, tá? 2. Identificação dos pontos críticos de controle. Volto a insistir. Se você tem um fluxograma, ó, esse é o fluxograma, pessoal. Então, só para a gente dar um exemplo aqui, se a gente for considerar grupos de alimentos, a gente vai passar aqui, mas são aqueles grupos que a gente abordou lá na primeira aula de boas práticas, tá? Ó, eu posso ter, por exemplo, um retângulo pontilhado, que significa que essa etapa, para o meu grupo, pode ocorrer para algumas preparações, mas não para todas, tá? Se
eu tenho recebimento, eu tenho armazenamento, eu tenho pré-preparo e por aí vai. Então, se eu tenho a insegurança que eu sou capaz de controlar pelas boas práticas, né, alguns perigos e tudo para mim é PCC, então ficou claro isso aí, né? Eu não tenho nem boas práticas, ok? Isso aqui é errado, pessoal. Tanto é que o que a gente tem que avaliar é o seguinte: não adianta eu sair chutando aqui, eu vou botar tudo PCC que algum eu devo acertar. O seu fluxograma está todo errado, né? Então você vai gastar aí energia e vai aumentar o seu custo controlando coisa que não há necessidade, uma vez que você tem boas práticas capazes de fazer isso, certo? Bom, o terceiro ponto é, se a gente identificou os pontos críticos de controle, que aí eu acho que já está mais claro, o que são os pontos críticos de controle? São aquelas etapas em que há perigo, tá? Que causam danos severos à saúde do consumidor. Não só isso. É aquela etapa que, a partir dela, não há outra capaz de controlar o perigo. Também não é só isso. É aquela etapa em que as boas práticas somente não é capaz de fazer o controle daquele perigo, certo? Então já sabemos aí como identificar os pontos críticos de controle. Não é tão simples, vocês estão vendo isso aí. Entra muita a subjetividade, mas no sentido da experiência do gestor, tá? O conhecimento de metabolismo de micro-organismos, tá? Conhecimento em relação a equipamentos, tá? A processos. Não é tão simples quanto parece aí na teoria, ok? 3. Então eu vou determinar os limites críticos para controlar os perigos. Mas limite crítico, pessoal, se a gente for analisar friamente, tá? É dado esse nome de limite críticos para as etapas PCC, mas eles existem nas etapas PC como critérios, ok? Então, eu identifiquei, por exemplo, uma etapa de tratamento térmico de uma carne como PCC, tá? Por quê? Não há etapa posterior, pessoal. Ó, depois do tratamento térmico, essa carne ela vai ser envasada. Então a gente vai ter o envase, né? Ou seja, ela vai ser colocada nas cubas. Vocês podem fazer aí, dar até outra nomenclatura. Ela vai ficar aí em manutenção ou espera e ela vai ser distribuída, né? Então veja, para reduzir a níveis suportáveis e garantir a eliminação das células vegetativas, tá? Dessa carne, eu olhando para frente, olhando antes, eu não tenho, que o alimento ou chega resfriado ou congelado, né? E ele vai ser armazenado na câmara. Qual é o perigo ali? Existe o perigo? Existe, mas as boas práticas são capazes de controlar? Sim, concordo. Você tem uma câmara funcionando, você tem um procedimento aí de monitoramento da temperatura dos equipamentos. Então você vai manter aquela matéria-prima na temperatura adequada para prevenir, para retardar a multiplicação, né? Você tem a etapa do pré-preparo, né? E ela é crítica, precisa. Se eu não tenho um ambiente, um setor climatizado, eu sei que eu tenho que manipular um lote em que eu seja capaz de fazê-lo em 30 minutos a temperatura ambiente ou climatizado de 12 a 16 graus em 2 horas. Isso é tranquilo. Se as boas práticas não me garantem isso, né? Então já começa a complicar. Então, do alimento cru que ele vai ser coccionado, tem alguma etapa posterior que fará essa redução inicial? Não tem, então ele será PCC. Certo, pessoal? E ele será PCCB. Qual é o perigo aqui? São as bactérias naturalmente presentes na carne.
O envase, que é o acondicionamento, né? O envase, que é o acondicionamento dessa carne preparada em cubas, ele é PCC ou ele é PC? O que eu preciso aqui? Eu preciso de cubas limpas, né? Então, concordam que é um PC? Se eu não sou capaz de colocar minha carne numa cuba limpa, lavada, higienizada, com cloro a 200 ppm, então não tem como eu implantar um sistema PPCC. Mas é um PC, mas tem perigo? O perigo aqui a gente pode considerar um perigo químico. Qual é o perigo químico? Resíduo de solução clorada, ok? Resíduo de solução clorada. Bom, e aí? Qual é o limite crítico, ou melhor dizendo, qual é o critério, né? O critério, pessoal, é a ausência de resíduo de solução clorada. Ou seja, você deve enxaguar muito bem, garanta que não tenha resíduo de desinfetante aí, de solução clorada. Garanta que, qual outro que eu posso ter aqui, né, a depender do equipamento? Um PCQ e um PCF. Não sei se vocês já perceberam, dependendo, tem algumas panelas, mas não é o caso aqui que o invase você vai fazer em cubas. Mas dependendo da etapa, você vai. Isso pode vir lá no tratamento térmico. Se você usa uma panela em que ela foi areada com a palha de aço, né, que a vigilância sanitária não permite. Então você tem rebites aí nessa panela, entre o cabo aí e o corpo da panela, que você usando esse material pode agarrar esse material e ser um perigo físico. E ele ficar no alimento, né? Então o perigo físico é o quê? Por exemplo, partes de esponja, de palha de aço, de fibra sintética. Qual é o critério? Ausência. Então o cara tem que monitorar, olhar, inspecionar. Por favor. Então as boas práticas têm que dar conta disso aí, tá? Porque a gente tem coisa mais importante para analisar, se a gente for colocar isso numa escala hierárquica. A manutenção, pessoal. Bom, a manutenção neste exemplo aqui seria o que? O alimento na cadeia quente, aquele binômio tempo-temperatura, né? 65 graus, né? Ou acima de 65 graus ou igual por 12 horas, né? Aqueles binômios que a gente sabe, né? Bom, pessoal, aqui também tem que ser PCC, porque se eu não garanto isso aqui, eu permito a multiplicação de, porventura, células vegetativas que sobreviverem, principalmente esporos. Então, daqui para frente até distribuir, eu preciso monitorar, concorda? Eu preciso garantir que aquele alimento esteja numa temperatura em determinado tempo. Eu tenho que garantir essa validade. Então, claro que vai ser PCC. Não sei se ficou claro, mas a gente vai discutir aí bastante sobre isso. Ok, pessoal? Bom, e daqui para trás, nada seria, tá? Só ponto de controle. Quarto procedimento de monitorização ou monitoramento, que seria o que? A gente utilizar-se de fitas reagentes, inspeção, né? Você vai ter uma etapa catação de grãos de feijão. Qual é a ideia ali? É que você elimine aí, garanta a ausência do perigo físico pedra, né? Então, procedimento de monitorização, nós vamos usar fitas reagente, pHmetro, nós vamos usar temperatura, a gente vai usar termômetro, vamos usar cronômetro, tá? Ação corretiva, o que fazer quando não se atinge o limite crítico, né? Reaquecer se for possível, né? Descartar se infelizmente passou, né, algum prazo ou de algum parâmetro, e aí o descartar pode já concluir que é desperdício e aumento de custo, né? Registros e documentação, as planilhas, né? E
a verificação, a análise disso tudo aí, tá? Para um novo planejamento ou para a manutenção do que tem sido feito. Certo, pessoal? Bom, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai terminar essa disciplina aí de APPCC. Estudem, tragam as dúvidas, que a gente está à disposição aí para discutir, para melhorar sempre, tá? E bons estudos a vocês e um forte abraço, até a próxima aula.